Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos assuntos muito importantes e interessantes aqui no nosso Portal do José. E se você é uma daquelas pessoas que anda achando que a nossa realidade está meio paradona, está meio monótona, que nós não estamos vivendo grandes emoções, olha, eu vou convidar você a fazer uma viagem através de um outro universo, aquilo que a gente chama de universo paralelo do bolsonarismo, que você certamente dará boas gargalhadas e fará também reflexões importantes, como, por exemplo, o fato de você ter ajudado a jogar muitas dessas criaturas para a lata do lixo da história. Outras tantas encontrarão a cadeia, mas muitas delas ainda estão por aí, atormentando o nosso juízo, né? E vale a pena a gente mostrar quem são e o que estão a fazer, né? Aqui no nosso país e algumas fora do nosso país também, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco e participe aqui das nossas atividades, do nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com um assunto sério, né? O Brasil já está começando a discutir no Congresso Nacional uma coisa chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem está sendo relator dessa história aqui é um deputado chamado Moura, né, o Confúcio Moura. A matéria diz aqui: Moura tem feito consultas para saber caminhos que poderia adotar em parecer. O título maior é: Relator da LDO discute desvinculações de gastos com Haddad. Ou seja, o jornalão aqui já está fazendo uma pressão para que o relator comece a mirar na saúde e educação e previdência social, né? Os aposentados aqui no nosso país. A intenção é fazer com que tenha-se menos investimentos públicos nessas áreas ou despesas nessas áreas, para que sobre cada vez mais dinheiro para o sistema financeiro. Nós temos no Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional é composto, né, com 100 deputados do PL, 100 deputados bolsonaristas e 413 que não são ali cruz na testa, como alguns gostam de classificar aqueles que são fiéis ali ao Bolsonaro, né, ou ao bolsonarismo. Enfim, o fato é que nenhum dessas criaturas ou nenhum desses deputados participa dessas discussões técnicas, dessas discussões concretas que dizem respeito ao orçamento. Até porque muitos deles só têm interesse mesmo em pegar uma parte do orçamento secreto para se locupletarem no final da história. Aliás, seria uma coisa muito interessante que a Polícia Federal estabelecesse sempre uma pesquisa, né, uma investigação sobre o caminho desses recursos públicos. Certamente, quando chega lá na ponta, acaba beneficiando muitos dos parentes, muitas das pessoas que estão próximas de deputados e senadores, num processo descarado de corrupção, né? Enfim, e nós certamente teremos notícias a respeito disso que eu estou falando com vocês mais à frente, né? Porque quem nasce para fazer coisas erradas dentro do parlamento acaba deixando rastros, né? E os rastros serão descobertos. O governo Lula tem que ficar com os olhos muito abertos, porque esses esquemas aí que vão explodir certamente mais à frente, depois são creditados na conta do governo, né? Podem anotar isso que eu estou falando com vocês. Então, nós temos essa discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias que discute tudo menos uma coisa fundamental: o dinheiro do orçamento, que vai direto para pagamento de juros, rolagem de dívida, refinanciamento de dívida pública aqui no nosso país, que nós não sabemos como nasceu, como ela anda e para onde está indo, para onde vai essa dinheirama toda, né? Enfim, mas são questões que, quando o presidente da República levanta, como ele fez em entrevistas nessa semana que passou, isso vai acendendo alguns holofotes. Agora, a grande mídia faz questão absoluta de ocultar esse tema. Esse tema não é colocado para debate, não é colocado para o cidadão comum saber o que está acontecendo, né? Até mostrei aqui para vocês um gráfico que o Jornal da Globo mostrou de despesas aqui no nosso país, mas eles não colocam os juros da dívida, né? Enfim, mas aqui nós temos esse espaço e a gente vai fustigando, né, esse sistema da maneira que a gente puder, né? Bom, daí a gente chega aqui numa outra notícia concreta também relacionada ao clã Bolsonaro. Polícia Federal deve indiciar Carlos Bolsonaro por espionagem ilegal, diz TV. Vereador é suspeito de envolvimento no uso da BIM para monitorar ilegalmente adversários políticos de Bolsonaro. Aquela história do Ramagem lá, que compraram um equipamento de espionagem
e andaram grampeando ali o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, enfim, outros ministros da Suprema Corte. Pois bem, o Carluxo não tem imunidade alguma, né? Então a situação para ele pode até ser antecipada. Ele nessa fila de gente que vai para a cadeia, de repente ele pode furar a fila, né? Porque um caso como esse pode ter uma condenação mais rápida, mais veloz, né? Bom, a conferir. Bom, daí a gente passa aqui para situações que já começam a entrar nesse universo paralelo que às vezes nos arrancam grandes gargalhadas, né? Comissão do Senado convida Elon Musk para audiência sobre bloqueio de perfis em redes sociais. Isso foi há mais de 2 meses atrás. O bolsonarismo estava querendo que Elon Musk viesse ao Brasil. Depois eles se contentavam com uma participação dele por uma videoconferência. E depois, por um e-mail, por um zap, um Twitter, o Elon Musk deu uma banana para essa gente, não apareceu aqui, nem vai aparecer, né? Dono de rede social tem protagonizado embate com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Requerimento prevê que representantes de outras plataformas também sejam ouvidos. Pois bem, o Elon Musk tinha dito que não ia cumprir decisão judicial e aí os diretores do Twitter aqui ficaram na linha de irem para a cadeia pelo descumprimento. O Elon Musk voltou atrás, disse não, vamos cumprir tudo. Está cumprindo, está tudo cumprindo direitinho, como o ministro Alexandre de Moraes deu no despacho dele, né? Comissão do Senado aprova convite para ouvir Elon Musk por videoconferência. Ele está dando banana, ele não foi em videoconferência, não fez live com o Bolsonaro, não está dando nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. No entanto, outras frentes começam agora a suscitar aqueles horários, né? aquele tempo, né? ameaçador. Antes eram 72 horas, agora são 10 dias. E aí o neto do ditador aqui no nosso país, que já foi preso nos Estados Unidos, acusado de corrupção, de fraude aqui no nosso país, com a impossibilidade de pisar no nosso território, porque senão ele vai em cana, ele está agora insuflando um deputado de direita lá dos Estados Unidos, Partido Republicano, para que venha ao Brasil para verificar e dar palestras sobre direitos humanos. Vejam só, um deputado estadunidense vir falar de direitos humanos aqui no Brasil, a história do país dele não garante muito que ele tenha autoridade moral, né, para falar de direitos humanos no mundo, inclusive na atualidade, né? Mas o neto do ditador continua sonhando, né? Sonha, Marcelino. Olha aqui que a criatura disse no programa dele, que está circulando por aí. A gente vai discutir um pouco disso no programa de hoje. Mas a gente vai falar também, é claro, sobre o maior dos pesadelos do Xandão, o Chris Smith, o congressista americano, o cavaleiro da esperança do povo brasileiro, que foi formalmente convidado pelo Senado Federal a vir ao Brasil, ou melhor, a ir ao Brasil. Eu vou mostrar para vocês... Gente, eu tenho certeza absoluta que se o ministro Alexandre de Moraes tiver contato com essa fala dessa criatura, ele tivesse no ambiente mais informal, ele vai dizer coisas como essa aqui. Ô palhaço, se enxergue. Eu nem sei quem é esse deputado Cris, aí não vou responder porcaria nenhuma. E mais, você se vier ao Brasil vai ser preso, tá? Enfim, aí ele colocou aqui. Senador Girão aprova a convocação de deputado americano Chris Smith para audiência no Senado brasileiro. Só podia ser o Girão, né? Então ele vai ficar sonhando aí, fica esperando aí. Agora vocês conseguem imaginar? O deputado sair dos Estados Unidos, pega um avião, desembarca, vai para o hotel, aí dá uma palestra, enfim, no Congresso, abraça todo mundo e volta, não acontece absolutamente nada. Ele vai falar o que de direitos humanos? Bom, vamos lá, né? E aí, gente, nesses programas de direita que tem nas rádios e que são reverberados, um dos maiores é esse aqui que fez uma entrevista hoje sobre uma criatura desse universo paralelo. Vamos ver durante quanto tempo você aguenta segurar risadas em função desse tipo de situação aqui. Porque o depoimento desse bolsonarista se contrapõe com o convite, né, de vir alguém para o Brasil. Porque alguém toparia vir para o nosso país, sendo o nosso país esse país que esse cidadão de extrema-direita diz que é? Vamos ver aqui. Que quando se trata de Brasil, Deus caprichou tanto na parte dele. Fez as paisagens mais lindas, recursos minerais, as mulheres brasileiras, e infelizmente nós deixamos tudo isso ser tomado por comunistas. E não é só a questão natural. O Brasil tem uma história maravilhosa. O Brasil é fruto de um empreendimento da Igreja Católica, que foi a Ordem de Cristo lá em Portugal. Olha só que interessante,
o Brasil foi um empreendimento da igreja, hein? Então, que coisa impressionante. Que trouxe para o Brasil não só as navegações, a tecnologia de navegação, a questão bélica, mas trouxe para o Brasil principalmente a palavra de Deus, o Evangelho. Inclusive, há suspeitas que nas caravelas, ao invés de haver ali marinheiros, capitães, navegadores, né, o pessoal da logística, enfim, tinham, de fato, eram frades, freis, párocos, coroinhas, freiras, né, porque estavam todos ali imbuídos de trazer a civilização aqui para o nosso país, né? Para os índios brasileiros, a palavra de Deus, e fez com que os índios se integrassem pacificamente no processo econômico, comercial que se instaurou no Brasil. Tudo centrado nos municípios. Era um regime municipalista. Isso civilizou tanto os índios quanto os próprios portugueses, porque os próprios portugueses viam os jesuítas fazendo aquelas obras lá e se inspiravam e viam aquele exemplo e montaram uma civilização com essas três matrizes, né? A matriz europeia, a matriz negra e a matriz indígena. Nós tivemos o problema da escravidão, sem dúvida, mas no Brasil a própria escravidão foi mais branda do que em outros lugares. Verdade. No Brasil foi molezinho. Escravo aqui era tratado aqui como um rei, né? Então, gente, vocês percebem o que foi que nós conseguimos livrar o nosso país? Essa gente estaria no poder central. Eles hoje estariam muito mais vitaminados, né? Um cara desse aqui, a gente não seria surpresa se ele virasse ministro da Educação, né? O Pazuello virou ministro da Saúde, o que a gente vai esperar, né? Agora, a paranoia, ela é mundial da extrema-direita, né? O Milei, dando a conferência lá em Praga, ele disse o seguinte, que ele é tão genial na economia que ele está guardando agora um prêmio Nobel. Acompanha aqui, gente. Casi que le diría medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto. Bom, deu para entender, né, que ele está aqui desenhando uma nova teoria econômica, né? Tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de outra história. Então ele disse, né? Então, esse negócio aí, caminhando desse jeito, né? Eu vou receber um prêmio Nobel, né? De economia, né? Então, gente, isso é para vocês verem essa doença psiquiátrica em forma de política que está espalhada em alguns lugares do mundo e que aqui no nosso país nós tivemos a pior face, né? Que foi essas aí, algumas dessas que eu mostrei para vocês no dia de hoje, mas que a gente olhando agora, né, em perspectiva, a gente tem que dar boas gargalhadas dessas criaturas e ficar muito diligentes para que eles jamais consigam qualquer espaço de poder aqui no nosso país, porque no poder essas criaturas não são nada engraçadas, elas são nocivas, peçonhentas e perigosas. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!